Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes também que nos acompanham pelas redes sociais. Nós continuamos a leitura de Tobias, que, repito, é um livro extraordinário. Extraordinário. A justiça dessa família de Tobias é uma coisa que enche os olhos de alegria. Brilha os olhos, né? Tobias tinha acabado de enterrar um morto, correndo o risco de ser morto. Justo. Acontece um acidente, ele fica cego. O normal era nós estar xingando Deus e o mundo. O que ele ainda fez? Puxou a orelha da esposa porque pensou que tinha sido roubado. Preocupou com a injustiça, com o roubo. A justiça dele é extraordinária. E aqui também serve para um raciocínio, para quem está nos acompanhando aí. Por que eu, que sou tão justo, sofro? Por que eu fico doente? Por que dá errado financeiramente? Por que o que é imoral progride financeiramente? Por que comigo está tudo errado? Se eu sou honesto, se eu rezo. Bem, a história de Tobias, vocês vão ver que Deus vai mandar um anjo. Mas no Antigo Testamento, não esqueçam que a bênção de Deus, ela acontecia ainda nesse mundo. Nós estamos vivendo a época de Cristo. Eu digo a você que está passando por uma provação pesada, e você é honesto, bom, é porque Deus te ama, assim como amou o seu filho que sofreu tanto na cruz. O sofrimento não é simplesmente castigo, mas é purificação também para os santos. Ele é salvação. Se você conseguir oferecer tudo que você está vivendo pela sua família toda vai ser salva. Mais que isso, eu já expliquei sobre o mal e o livre-arbítrio. Deus pode dar a quem sofre uma capacidade, uma fortaleza, uma capacidade de superar com uma alegria que vem do alto, que quem não tem o sofrimento não consegue ter jamais, porque a felicidade é um dom de Deus. Não precisa ficar com vergonha de Deus se você já murmurou, já xingou até Deus, não tenha vergonha, Deus entende. Mas comece agora a oferecer esse seu sofrimento. Senhor, não sei quais são os seus planos, mas eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Que você vai ver algo extraordinário acontecer. A intervenção do alto, essa paz que vem lá do alto para quem está sofrendo. Existem muitas pessoas boas mesmo, que sofrem com os filhos, né? Sofrem com tantas diversidades, atrocidades desse mundo, injustiças, perseguições. Aquelas pessoas que são muito humildes, que às vezes os tiranos, as pessoas que são perseguidoras, pegam para bode expiatório. Quantas pessoas humildes eu já vi, né? Tudo xinga ela, humilha, passa por várias humilhações. Mas eu digo, ofereça tudo para Jesus, reze, porque existe algo a mais, algo grande que vai ser derramado na sua vida, né? Deus é mais que tudo isso. Os santos ensinaram isso, né? Já contei a história de Santa Paulina. Santa Paulina sofreu tanto para fundar a congregação dela, tanto, a um ponto que ela deitou no chão e disse, não dou conta mais de ir atrás. Foi quando ela conseguiu a aprovação. Depois que estava lá dentro, teve um bispo que expulsou ela da congregação, que ela mesma fundou. Ela morou lá em Bauru um tempo, no trabalho escondido, no trabalho domiciliar, passando roupa, caladinha, mesmo sendo fundadora. Quando ela voltou para a congregação, já estava doente, de diabetes, perdeu um braço, ela fiava com a boca, né? É fiar mesmo a palavra, né? Naquela época, com a boca. E, pasmem, o que mais me deixa chocado, ela ficou cega e não falou para ninguém.
consegue imaginar o que é isso? Alguém ficar cego e não contar para ninguém pela doença. Ah, mas como é que descobriram? As irmãzinhas levaram o chá de manhã e ela derrubou a xícara. Sem falar um A. Esses são santos. São com eles que nós vamos ser comparados. Né? A gente não pode acontecer uma coisinha, já está espumando a boca de falar. Ela ficou cega e não falou absolutamente nada. Nada. Uma santa mulher. Tanto é que é santa, né? Tanto é que é santa. Quem quiser visitar o corpo dela, está lá em São Paulo, perto do Museu do Ipiranga. Pertinho lá. Vale a pena. A gente tem que valorizar os santos. Ela não nasceu no Brasil, nasceu na Itália, mas toda a sua vida religiosa praticamente foi no Brasil. Bem, e no Evangelho, querendo colocar Jesus à prova, né? Engraçado como é que eles chegam, né? Mestre, sabemos que tu és verdadeiro. A hipocrisia sempre chega assim, né? A pessoa quer te encher para que você caia na armadilha. Mas Jesus é Deus, mais esperto que todos, e faz uma outra, joga o jogo para o lado deles, né? De quem é a imagem da moeda. Então dê a ele. Aqui entra a discussão, é justo pagar impostos? De uma forma geral, sim, o cristão deve pagar impostos. A não ser que seja injusto, aí que entra a discussão. Quando que é injusto? Quando é um imposto muito pesado, ou quando não tem tanto retorno. No Brasil, às vezes acontece isso. O problema é que se você não paga, mesmo reconhecendo que está sendo injusto, depois as consequências são piores, né? Podem ter multas. Então, a lei, de uma forma geral, se ela é justa, deve ser cumprida. Se ela é injusta, como por exemplo uma lei de aborto, nós temos o dever moral de ir contra ela, né? Ou contra a família. E tem alguns casos que se pode aplicar a chamada epiqueia. Epiqueia é quando a lei é muito genérica e você aplica algo para um caso particular. Vou dar um exemplo. Sinal vermelho. Deve parar ou não? A lei manda parar. E se você está com o pai infartando, você vai ficar lá parado ou você vai ter que passar o sinal vermelho? Depois de olhar se vem carro, você deve passar. E se tiver uma multa daquelas de foto? Você vai pagar a multa, mas não é pecado. Porque o mais importante é salvar o seu pai. Entende? Isso se chama, porque a lei é muito genérica e não abraça os casos particulares. Deus não é uma caixinha. Deus entende cada caso particular. Ok? Então o cristão, por isso que o cristão tem que ser quem reza e quem estuda a doutrina. Quem reza, quem estuda a doutrina. Rezar muito, né? Primeiro porque o Espírito Santo vai te inspirar. Quando alguém for fazer uma armadilha para você, você vai jogar a armadilha de volta, como fez Jesus. Quando te colocarem na parede, você vai ser sábio para responder à altura. E depois, para que você também possa usar a sua razão, iluminada pela fé, pela graça, para decidir casos particulares, que não é tão fácil assim. Eu estou ensinando, essa semana eu ensinei o duplo efeito, de novo, os casos de duplo efeito, de cooperação ao mal, que são às vezes muito difíceis de decidir o que fazer, tá? Depois a gente vai ver se um dia a gente marca para toda a paróquia. Mas vem gatos pingados, né? Parece que ninguém quer saber nada. Mas vamos tentar um dia fazer uma formação para toda a paróquia sobre casos morais. Quando que é imoral, quando que é moral, como é que eu decido uma coisa, né? E assim por diante.
Que o Espírito Santo nos ilumine, para que sejamos dóceis à vontade do Pai e também sejamos bons cidadãos. A princípio, o cristão deve ser o melhor cidadão, o mais honesto, que mais cumpre as leis justas e o que mais dá exemplo. Mas também, quando a sociedade tende para a imoralidade, o cristão deve dar a vida pelo que é correto. E isso precisa da graça que vem do alto. Que Deus nos ajude.